Lucas vivia sozinho nas montanhas. Havia anos desde que ele havia se afastado da civilização, isolado em uma pequena cabana construída com as próprias mãos, cercada por árvores altas e imponentes, cujos galhos pareciam sussurrar segredos antigos. Ele sobrevivia da caça, conhecia cada canto da floresta, cada riacho e trilha oculta. A solidão era sua companheira constante, e ele a acolhia, como um amigo que jamais trai. No entanto, havia algo de estranho nas noites de lua cheia. Nessas noites, o silêncio natural da floresta era quebrado por uivos distantes, que ecoavam entre os picos das montanhas e faziam sua espinha gelar. Por mais que tentasse ignorar, Lucas sentia que a floresta mudava nessas noites. Os animais sumiam, o ar parecia pesado, e um cheiro de sangue fresco pairava no vento. Ele já ouvirá histórias de aldeões sobre criaturas que vagavam pela noite, lobisomens, diziam, mas sempre ignorara os boatos. Até agora. Naquela noite, ao retornar de uma caçada, ele encontrou pegadas na lama. Enormes, com garras afiadas marcadas profundamente na terra. As pegadas eram inegavelmente de um lobo, mas nunca havia visto uma criatura tão grande. Lucas sentiu um frio na espinha, algo que ele não sentia havia muito tempo: medo. A vila de Pedra Alta, que ficava a alguns quilômetros da cabana de Lucas, vivia atormentada pelo medo. Helena, uma jovem que morava com o pai, Manuel, ouvia os relatos incessantes sobre pessoas desaparecendo na floresta. Os aldeões sussurravam sobre um monstro, uma criatura que caçava durante as noites de lua cheia. Nos últimos meses, 3 pessoas haviam desaparecido, e apenas pedaços de seus corpos foram encontrados, despedaçados como carne dilacerada por garras monstruosas. Helena temia por seu pai. Manuel, um comerciante teimoso e orgulhoso, muitas vezes viajava pelas estradas da floresta à noite, mesmo com os avisos. Ele insistia que as histórias não passavam de superstições de gente medrosa. Mas Helena sentia algo diferente. Havia uma escuridão crescente na floresta, algo sinistro que se aproximava a cada lua cheia. Você não deveria sair à noite, pai. Ela insistia sempre que ele planejava suas viagens noturnas. Eu cuido de mim mesmo, Helena. Ele respondia, com um sorriso tranquilizador, mas os olhos escondiam algo, um medo que ele nunca admitiria. A lua cheia estava chegando novamente. Helena sentia uma inquietação crescente, como se algo terrível estivesse prestes a acontecer. Pedro era um lenhador, um homem rude e trabalhador que dependia das estradas da floresta para transportar sua madeira. Apesar dos rumores, ele acreditava que o lobisomem não passava de histórias para assustar crianças. Naquela noite, ele decidiu ignorar os avisos e pegar a estrada mais curta através da floresta para voltar para casa. A lua cheia brilhava alta no céu, iluminando o caminho de terra batida. No entanto, enquanto caminhava, um uivo ecoou pela floresta, parando-o no meio do passo. Pedro virou-se, varrendo a escuridão com o olhar, mas não viu nada. Tentou apressar o passo, sentindo o peso crescente do medo em seu peito. De repente, um vulto saltou das sombras. Uma criatura gigantesca, coberta de pelos escuros e com olhos brilhantes como brasa. O lobisomem. Pedro tentou correr, mas foi tarde demais. Garras afiadas o atingiram, rasgando sua pele como se fosse papel. Ele gritou, mas o som se perdeu no vazio da noite. A luta foi brutal, e em segundos, Pedro estava no chão, seus membros retorcidos em ângulos impossíveis, o sangue encharcando o solo da floresta. Na manhã seguinte, os aldeões encontraram apenas fragmentos de seu corpo, um aviso silencioso do horror que os aguardava. Lucas encontrou pegadas de sangue perto de sua cabana. Elas eram recentes, muito recentes. As marcas de garras na terra pareciam maiores, mais ameaçadoras. Perto das pegadas, ele encontrou corpos de animais mortos, cervos e pequenos roedores, mutilados de maneira grotesca. Algo estava se aproximando, algo que ele não podia ignorar mais. Naquela noite, quando tentou dormir, foi assolado por pesadelos. Ele se via correndo pela floresta, perseguido por uma sombra monstruosa. Em seu sonho, ele sabia que era o próximo alvo. A criatura não pararia até alcançá-lo. Ao acordar, Lucas estava suado, o coração disparado no peito. Ele não acreditava em maldições ou monstros, mas algo dentro dele estava começando a mudar, e o medo começava a se enraizar.
João era um caçador viajante. Ele passava pela floresta com frequência, sempre atento aos perigos, mas não acreditava nas histórias de lobisomens. Naquela noite, porém, a lua cheia parecia mais brilhante, mais intensa, como se estivesse observando-o. Enquanto caminhava pela estrada de terra, ouviu um uivo distante. Ele parou, o coração acelerando. Um segundo depois, a criatura atacou. João mal teve tempo de se defender. O lobisomem surgiu das sombras, uma massa de músculos e pelos, com olhos injetados de sangue. Ele lutou com todas as suas forças, sacando sua faca e desferindo um golpe desesperado. A lâmina perfurou o flanco da criatura, que soltou um uivo de dor e o atacou com ainda mais ferocidade. João foi arremessado no chão, sentindo as garras do monstro cortarem sua carne. Mas, em meio à luta, o lobisomem fugiu, ferido. João, gravemente ferido, foi encontrado inconsciente por aldeões na manhã seguinte, com cortes profundos em todo o corpo, mas vivo. Dias depois, João ainda se recuperava de seus ferimentos. Helena foi visitá-lo, intrigada pela história que ele contava sobre a luta com o lobisomem. Eu o furei, disse ele, com um olhar distante. Mas ele não vai parar. Está ferido, mas voltará. Ele vai matar todos nós. Helena observou as cicatrizes em seu corpo, marcas profundas deixadas pelas garras da criatura. João estava certo de que o lobisomem estava enfraquecido, mas não morto. E, se estivesse certo, a próxima lua cheia seria um banho de sangue. A inquietação aumentava na vila. Todos sabiam que havia algo na floresta. Algo que se alimentava deles. Lucas começou a perceber um padrão. Os ataques aconteciam nas noites de lua cheia, sempre perto de sua cabana. E o mais estranho, ele sentia uma conexão com os eventos. Começou a ter lembranças de um incidente que havia enterrado nas profundezas da mente. Anos atrás, enquanto caçava nas montanhas, ele foi mordido por um lobo. Não um lobo comum. Algo estava errado com aquele animal, e ele sobreviveu, mas a mordida deixou uma marca. Desde então, algo mudará nele. As noites de lua cheia o deixavam inquieto, e agora ele se perguntava se a maldição que os aldeões tanto falavam poderia ser real. Seria ele parte dessa escuridão que assombrava a vila? Helena, João e alguns aldeões decididos organizaram uma caçada. Estavam armados com carabinas, facas e tochas. Sabiam que, se não fizessem algo, o lobisomem destruiria a todos. Helena, no entanto, começava a desconfiar de Lucas. Ele sempre estava por perto após os ataques. Sempre voltava com histórias de encontros estranhos. E o pior, ele parecia estar se tornando mais recluso, como se escondesse um segredo terrível. A caçada levou-os profundamente na floresta. O ar estava pesado, e a lua cheia iluminava o caminho como uma lâmina de prata. De repente, uivos soaram, e a criatura apareceu. A perseguição foi frenética, com os aldeões atirando em todas as direções, mas o lobisomem parecia ser uma sombra intocável, movendo-se com uma velocidade sobrenatural. Finalmente, Lucas confrontou o lobisomem em uma clareira na floresta. A criatura estava visivelmente enfraquecida, ainda sangrando do ferimento causado por João, mas sua presença era aterrorizante. Seus olhos vermelhos faiscavam de ódio, e seus dentes brilhavam à luz da lua cheia. Por um momento, Lucas hesitou. Não era medo, mas uma estranha sensação de familiaridade. Enquanto o lobisomem rosnava e avançava sobre ele, algo dentro de Lucas reconheceu a criatura. Ele sabia quem era o lobisomem. Com um esforço sobre-humano, Lucas desviou do ataque. Em um momento de clareza, gritou: "É você!" A fera parou por um segundo, como se entendesse suas palavras. Lucas então se lembrou do irmão mais velho, Mateus, que havia desaparecido misteriosamente há anos. Mateus havia se aventurado em uma caçada solitária nas montanhas e nunca retornará. Agora, olhando nos olhos da besta, Lucas compreendeu a verdade. O lobisomem era seu irmão. A dor de perceber aquilo quase o paralisou, mas ele sabia que não tinha escolha. Mateus estava perdido para a maldição, uma besta selvagem, incapaz de voltar a ser humano. Ele teria que terminar o que o destino havia começado. "Me perdoe", sussurrou Lucas enquanto empunhava sua faca, a mesma que havia matado tantos animais para sua sobrevivência. Ele agora usaria essa lâmina para tirar a vida de seu próprio sangue.
O lobisomem saltou mais uma vez, e Lucas, com um grito de desespero e fúria, fincou a faca profundamente no peito da criatura. O monstro uivou, um som gutural e agudo que reverberou pela floresta. Era um som de morte, mas também de libertação. A besta cambaleou para trás, caindo de joelhos, o sangue escorrendo de seu peito aberto. Lentamente, a pele grossa e peluda da criatura começou a recuar, os ossos se contorceram, e, em poucos instantes, o corpo monstruoso foi substituído pela forma humana de Mateus, nu e coberto de sangue. Lucas caiu de joelhos ao lado do irmão, lágrimas escorrendo pelo rosto enquanto segurava a mão de Mateus, que deu seus últimos suspiros. Eu tentei lutar, mas a maldição foi mais forte que eu, sussurrou Mateus, a voz fraca e rouca. Eu sei, irmão, eu sei, respondeu Lucas, a dor transbordando em cada palavra. Mateus deu um último suspiro e morreu ali, em seus braços. Lucas permaneceu imóvel por algum tempo, o som da floresta agora assustadoramente silencioso. Ele havia libertado seu irmão, mas o preço que pagará era quase insuportável. O vazio da perda pairava sobre ele como uma sombra. E, ao levantar, ele soube que sua vida nunca seria a mesma. Os aldeões que haviam participado da caçada encontraram Lucas na manhã seguinte, ao lado do corpo de Mateus, o antigo lobisomem. Helena, que chegará pouco depois, observou a cena em silêncio. Ela finalmente compreendeu o que Lucas havia escondido todo esse tempo. A maldição estava mais próxima dele do que qualquer um imaginava. Eles enterraram Mateus na floresta, sob a luz do sol que começava a surgir por entre as árvores. Lucas não disse uma palavra durante o enterro, apenas olhou fixamente para a terra que cobria o corpo do irmão. Após o enterro, Helena tentou falar com Lucas. Você sabia o que ele era? Ela perguntou suavemente. Lucas balançou a cabeça. Eu sabia que havia algo errado, mas nunca imaginei que era ele. E agora? Ela perguntou, com um toque de medo na voz. Isso acabou? A maldição morreu com ele? Lucas não respondeu de imediato. Havia algo errado dentro dele, algo que ele sentia há meses, desde que os ataques começaram. Agora, com Mateus morto, esse sentimento apenas aumentava. O calor dentro dele, a inquietação nas noites de lua cheia, a mordida que ele recebeu anos atrás. Ele levantou os olhos e olhou para a lua, agora oculta pelo sol, mas que em breve voltaria a dominar os céus. Eu não sei, Helena, ele respondeu, a voz quebrada pela incerteza. Mas eu temo que a maldição ainda não tenha terminado. Helena olhou para ele, compreendendo o peso daquelas palavras. Lucas, o homem que tinha enfrentado a criatura e descoberto seu terrível segredo, agora temia que ele próprio estivesse condenado. E assim, Lucas voltou para sua cabana nas montanhas, mas desta vez algo havia mudado. Ele sentia o peso da maldição dentro de si. E nas noites seguintes, quando a lua cheia surgia novamente, ele ouvia os uivos da floresta, só que desta vez, os uivos não vinham de longe. Eles vinham de dentro dele. Lucas, agora atormentado pela dúvida e pelo medo, esperava pelo inevitável. A cada lua cheia, ele temia que seu corpo se transformasse, que a fera dentro de si emergisse para fazer o que seu irmão havia feito antes. A floresta continuava densa, perigosa, e o ciclo da lua persistia. Era apenas uma questão de tempo até que o próximo uivo soasse, e desta vez, ele seria um monstro. Agora se inscreva no canal e deixe o gostei se não vou atrás de tu, cabra.